Oi, gente. Hoje eu vou montar aqui algumas fraldinhas que já estão com os absorventes no bolso. E aí eu pensei em algo interessante para falar com vocês, porque eu vejo que é uma dúvida que nós também já tivemos, que é sobre as manchas no tecido, principalmente do bolso das fraldas, mas que também acontecem nos absorventes devido ao cocô. Então, conforme eu vou montando aqui, eu vou mostrando para vocês que a maioria das fraldinhas nós utilizamos desde o nascimento e a nossa criança está com mais de 9 meses, tá? E elas estão sem manchas, tá? Mas às vezes acontece do tecido do bolso ficar manchado e pra gente tá tudo bem, tá? A menos que a gente fique com dúvida se aquela lavagem realmente foi eficiente, pode acontecer. Então, vou dividir aqui como é que a gente faz o processo de lavagem e de repente isso contribui, né, para que as manchas não fiquem persistentes. Mas às vezes acontece delas ficarem e tá tudo bem, tá, gente? Não precisa se preocupar. Se você fez o processo de lavagem adequada, utilizou um sabão que costuma lavar direitinho as roupas com sujeira pesada e mesmo assim ficou com alguma manchinha, é só a mancha mesmo. Essa fralda provavelmente, esses absorventes, provavelmente eles estão limpinhos. E aí ficou aquela mancha, como ficaria a mancha de qualquer outro tecido da nossa roupa, né? E não é por isso que quer dizer que a roupa esteja suja. Então, assim, antes, né, da introdução alimentar, o leite, ele deixa, né, um cocô com uma gordura do leite, né, um cocô amarelo, e ele é bem mais líquido, às vezes tem uns gruminhos, né, junto, mas a maior parte dele é líquida. A gente sempre tinha o costume de passar na torneira antes para tirar o excesso. Até eu tinha uns baldinhos pequenos que eu deixava dentro do tanque, e aí eu dava uma chacoalhada umas 2 vezes neles ali, e depois eu ia fazer a pré-lavagem na máquina de lavar. Mas tem famílias que elas não fazem esse processo no tanque antes, porque como esse leite, essa gordura, né, do leite materno, ele é líquido, ele não tem resíduos sólidos, muitas pessoas vão direto para a máquina de lavar e também tá tudo bem, tá? Mas a gente sentia que ficava um cheiro meio que desagradável, assim, parece que ele continuava ali no tecido quando a gente só lavava na máquina. Então a gente passava essa água, esse jato, nem era no mesmo ato da troca. A gente guardava, armazenava em sacos impermeáveis as fraldas. Aí porque o saco impermeável foi o que deu mais certo pra gente. Ele mantém a umidade das fraldas por causa da amônia e protege contra os mofos, né? E pra nós deu super certo pra não impregnar o cheiro ruim, assim, de xixi e de cocô após lavado. E a gente utilizou até uma vez caixas organizadoras com tampa, mas não deu muito certo aqui nessa questão do cheiro. Da lavagem até que dava. Então, quando a gente guarda em saco impermeável, dá a impressão que a gente é mesmo 3, 4, 5 dias depois deles guardados, dá a impressão que aquela fralda recém foi retirada da criança, porque ela ainda tá molhada de xixi, tem um cheiro forte, né, de xixi, até de cocô, mas depois que a gente lava não fica com cheiro algum. Então, a gente fazia esse processo quando era a gordura do leite materno, de tirar o primeiro excesso e depois a gente colocava na máquina só com água. Deixava bater só um pouquinho, nem precisava bater muito, que é para aquela água suja ir embora mesmo, sabe? E uma dica que eu vi depois, mas a gente não chegou a fazer bem no comecinho, foi dar uma leve centrifugada nesse processo de pré-lavagem, porque daí ele dá uma chacoalhada mais violenta assim nos tecidos e ajuda a tirar bem aqueles excessos daquele cocô e daquele xixi que tá mais impregnado aqui no tecido, né? Aí, pré-lavagem feita, né, que é esse ciclo curtinho ou só alguns minutos que você bata na máquina, só com água, essas fraldas, esses absorventes já é suficiente para eliminar aquela água suja e começar a lavagem colocando um sabão da sua escolha. A gente gosta mais aqui de sabões em pó, mas a gente também usa alguns tipos líquidos às vezes, tá? Porque líquido eu tenho a impressão que eu gasto mais. E o sabão em pó rende pra gente um pouquinho melhor e a gente utiliza bastante para roupas, pano de prato, pano de chão e ficam mais limpinhos, tá? Já utilizei o Tixan IP, tanto aquela versão da caixa rosa quanto o azul. Já utilizei o brilhante Ação Total, que é aquele branco que não tem cheiro nem perfume. O brilhante da caixinha azul tradicional, que tem cheiro, né? Já utilizei também os Ariel líquido, tanto a versão Expert, que é aquele do líquido azul, quanto a versão
hipoalergênico que dá para utilizar nas roupinhas da criança sem precisar fazer tantos enxágues. Dá para lavar ela junto, inclusive. Então eu utilizo esses sabões no início eu utilizava na quantidade que o fabricante recomendava, mas depois eu diminuí porque eu precisava fazer muitos enxágues. Então de repente você tem que equilibrar aí conforme o tamanho da sua máquina, a quantidade de água e quantidade de fraldas que você esteja lavando. Hoje eu cheguei numa quantidade assim de mais ou menos 2 a 3 colheres de sabão em pó para uma quantidade de até 15 fraldas e 30 absorventes para lavar simultaneamente. Isso vai ocupar mais ou menos a metade da minha máquina e vai ficar lá no nível alto de água, tá? O nível máximo da água para que lave bem e tenha espaço para as peças se esfregarem e terem uma boa lavagem eficiente. E aí, quando eu tiro essas fraldinhas da máquina, a maioria delas não ficava, né, com os tecidos e os absorventes sujos. Às vezes acontecia do tecido até ficar bem limpinho, mas alguns absorventes de microfibra ficavam mais amarelados, tá? Quando a gente olha aquilo, a gente acha que não vai dar certo, que aquilo nunca vai sair dali. Mas não é verdade. Se você tiver a oportunidade de deixar no sol, enquanto ainda estão molhados, se estender eles secos no sol, daí já não faz efeito. O sol, ele vai puxar aquela umidade junto com ele, leva aquela sujeira e aquela mancha, sabe? Que ficou ali, se fosse os resíduos de sujeira, de sabão, tudo evapora com o sol. Se você não tiver acesso ao sol, assim, diretamente, pode ser ali na janela, onde ainda tem a entrada de luz daquele sol, da luz do dia, sabe? Também resolve. É melhor do que não estender, né, na claridade do sol ou no próprio sol diretamente. Não precisa deixar ele lá naquele sol estourando, aquele sol quente, até porque isso pode danificar o impermeável. Mas deixar um pouquinho no sol, assim, para evaporar essas manchas, ajuda bastante, tá? E dessa forma a gente foi seguindo. Às vezes, algumas saíam manchadas e outras, mesmo após estender, quando a gente recolhia, ainda estavam com uma manchinha e outra. A gente nunca se preocupou muito com isso, porque já tinham nos avisado que isso poderia acontecer e que a mancha não era sinal de sujeira, desde que a gente tivesse feito os processos de armazenamento e lavagem de forma adequada, com a quantidade adequada de sabão e um bom sabão, né? Então, a gente ficava bem tranquilo. Mas, se tiver dúvida, também dá para colocar uns absorventes limpos fora do bolso, ou um liner em cima para não ter contato da pele direto com o tecido, caso você esteja com dúvida, tá? E após a introdução alimentar, o cocô ficou mais difícil de tirar, porque ele ainda não está bem consistente. Então, ele é bem pastoso, bem grudento. Uma vez ou outra, assim, a gente consegue retirar no vaso, mesmo que a gente utilize algum tipo de espátula, de palitinho para retirar aquele cocô grudento, não sai quase nada, sabe? Dá mais trabalho tentar retirar do que não retirar. Então a gente adotou um sistema de dar um jato bem forte com aquelas mangueiras de gatilho, porque a gente tem o controle de ligar, desligar e da força dela. Eu não tiro os absorventes de dentro para não danificar o impermeável, né, que tá aqui. Aí eu dou aquele jato da mangueira nelas e mando aquele cocô, aquele xixi embora tudo de uma vez só. E depois que eu faço isso, também vai lá o mesmo processo de pré-lavagem, só com água, dá aquela chacoalhada, encho a máquina com água, né, com água limpa. Se tiver água do último enxágue, da última fralda ou da última roupa que eu lavei, eu já encaixo essa lavagem junto e posso fazer a pré-lavagem com uma água de reuso, com a água do banho da criança, pode ser a pré-lavagem, por exemplo, né? E aí faço essa lavagem com um sabão e a mesma coisa, elas tendem a sair a maioria sem manchas, mas quando sai com alguma mancha ou outra, eu boto para estender normal e aí depois que eu vou recolher que eu vejo qual é a situação daquela mancha. Se ficou menor ou se ficou um pouquinho de mancha, também não dou bola, viu? E aí eu sigo assim, a gente segue dessa maneira, se precisar coloca uma fraldinha de algodão, um absorvente fora do bolso, um liner e segue usando. Uma das manchas mais difíceis de tirar foi no período que ela estava tomando sulfato ferroso, que tanto o cocô quanto a mancha que ele deixava nas fraldas era bem escuro, assim, puxando pro preto mesmo. Naquele momento, né, eu lembro que a gente até ficou com dúvida se era mofo ou não, mas como o cocô era bem preto e a gente viu que era dele, né, que estava deixando aquela mancha, então a gente não se preocupou também. Fez a lavagem adequada e aí realmente demorou muitas lavagens para aquelas manchas pretas saírem. Mas é isso, se não sair a mancha numa lavagem, na outra sai, se não sair na outra, um dia sai. E existem algumas dicas e formas para retirar essas manchas mais difíceis das fraldas, né? Mas são coisas que eu ainda não testei, que é para tirar o sulfato ferroso, o percarbonato de sódio. Eu já até usei um pouquinho de bicarbonato de sódio, mas eu não achei ele muito potente. Então dizem que esse percarbonato de sódio ele é bem forte e resolveria essa questão das manchas, mas eu não posso passar o passo a passo para vocês porque eu não testei, tá?
Coisas que eu já testei, assim, lá no comecinho para tirar as manchas foi colocar um pouquinho de detergente de louça neutro, porque ele tira a gordura, né? E enquanto eu tirava o excesso das outras fraldas, eu deixava um pouquinho no sol ela molhada. Aí quando ela ia para a máquina, já ia mais amenizada, né? Aquela situação do tecido. Já tinha afrouxado um pouquinho aquela mancha, e aí quando ele batia, dava a sensação também de ficar mais limpinho, mais fácil, assim, de sair menos fraldas manchadas da máquina. Mas é um processo que eu não sei se vale muito a pena a gente investir. Só se você realmente já tiver separado um tempinho para isso. E, né, se for que nem a situação ali que eu estava lavando na rua, enquanto eu estava lavando umas, né, eu estava deixando as outras no solzinho. Mas tirando essa parte pode acabar sendo um pouco trabalhoso, e aí eu acho que também não tem por que passar dicas que às vezes dão mais trabalho, não são tão simples de lavar, né? O processo, então, de lavagem é tirar os resíduos das fraldas, se houver, os resíduos sólidos, colocar numa pré-lavagem só com água, um bom sabão que você já conheça, já lava aí as suas roupas, um bom enxágue, estender, se possível, no sol. Dificilmente você vai ficar com manchas que te incomodem, né, nos tecidos das fraldas. Essas aqui que eu mostrei para vocês agora são todas as fraldas que a gente usa desde o comecinho, desde o nascimento dela, e nenhuma delas ficou com a manchinha. Também se aparecer uma fralda ou outra aqui com manchinha, a gente não vai se preocupar tanto assim, tá? Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, que é bem mais fácil que a gente imagina. Tchau, tchau, gente!